Boa tarde, meninas e meninos. Então, hoje eu vou fazer uma aula experimental sobre história. Também pretendo fazer sobre mitologia grega. Como a gente está de quarentena, né? Eu já dou aula na fundação, na FUNSAI, desde 2008. Então, já são muitos anos. Tenho mais de 60 alunos. Mas, infelizmente, como todos nós temos mais de 60 anos, estamos todos em quarentena. Até as crianças estão em casa, né? Então eu resolvi, né, a pedidos, dar umas pequenas aulas, relembrar certas coisas que a gente já deu já em aula, né? Para a gente também aproveitar essa quarentena, não só vendo filme, notícias. Então vamos ver, essa é uma pequena aula experimental e vamos ver se dá certo. Se der certo, eu vou colocar mais vídeos sobre alguma coisa e aceito sugestões se vocês quiserem relembrar determinado assunto, né? O que eu vou falar sobre hoje, que não sei por que me deu ideia e me deu vontade de falar sobre Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande, que o próprio pai, quando ele era criança, disse para ele: meu filho, você é muito grande, a Macedônia é muito pequena para você. Você merece um reino muito grande. Você vai um dia governar um reino muito grande. Bom, quem era o pai dele? O pai dele era Filipe II, rei da Macedônia. E onde fica a Macedônia? A Macedônia fica ao norte da Grécia. Naquela época, era a Macedônia ao norte e a Grécia ao sul. Hoje, a Macedônia é dividida em vários países, né? Tem a Sérvia, Iugoslávia, e ao sul continua a Grécia, né? Então, essa península, né, paralela com a Península Itálica, no mar Mediterrâneo, ela faz parte, ela chama-se Planície dos Balcãs ou Planície Balcânica, onde estava a Macedônia, cujo rei era Filipe II, nesse período que eu estou contando, e ao sul era a Grécia. Bom, Alexandre, que depois foi chamado Alexandre o Grande pelas grandes conquistas que ele fez durante toda a sua vida, ele tem um episódio que é famoso, quando ele tinha 10 anos. Quando ele tinha 10... Bom, antes de eu falar desse episódio, quem escrevia naquela época sobre os grandes homens da antiguidade era o Plutarco, era o grande biógrafo dos grandes homens. E Plutarco, tudo que a gente sabe de mais assim significativo sobre Alexandre o Grande é a autoria de Plutarco. Plutarco diz na sua biografia, na biografia que ele fez sobre Alexandre, que quando o Alexandre tinha 10 anos, apareceu lá na Macedônia um vendedor de cavalos. E tinha um cavalo que era lindo, maravilhoso, e ele queria vender para o pai dele, o rei Filipe. Só que ele ficou encantado com o cavalo, só que o cavalo era indomável, não deixava ninguém montar. Nem ele conseguiu montar, ninguém conseguia montar. E o Alexandre que implorou. E aí ele disse, pode levar o cavalo que ele é indomável. Só que o Alexandre disse assim, eu vou domar esse cavalo, deixa ele... E conseguiu realmente, o único que conseguiu domar, o único que conseguiu montar esse cavalo foi Alexandre, com 10 anos. Bom, esse cavalo, ele recebeu o nome de Bucéfalo, cara de boi, e passou a acompanhar Alexandre desde que ele virou rei, com quase 21 anos, em todas as conquistas que ele fez, até o cavalo ficar velhinho. Quando ele ficou velhinho e ele morreu, o Bucéfalo, o Alexandre já estava naquelas conquistas, né? Índia, África, etc. E ele deu a uma cidade que ele conquistou o nome de Bucéfala, em homenagem ao seu cavalo Bucéfalo, que hoje corresponde a uma região mais ou menos onde hoje é o Paquistão. Bom, isso é um conto que ele conta quando ele tinha 10 anos. Quando ele tinha 13, o pai chamou, como ele ia ser o futuro rei, e como ele viu que o filho era acima da média, né? O pai chamou um grande filósofo para ser o preceptor, o professor dele, que
foi Aristóteles. Aristóteles, o grande filósofo grego. Quando ele tinha 13 anos, então Aristóteles veio da Grécia para a Macedônia para ser o preceptor, o professor do Alexandre. E aí ele ensinou muita coisa, muito que tinha do Alexandre, ele herdou do Aristóteles. O respeito pelos vencidos, o amor pela literatura, a oratória, tudo. Ele aprendeu tudo. A parte intelectual dele, espiritual, foi através de Aristóteles. Aí o pai, quando morreu, ele tinha 20 para 21 anos, ele virou rei, então o Aristóteles voltou para a Grécia e acabou a missão dele de ser o preceptor do Alexandre. Aí o Alexandre passou a conquistar o mundo. Eu vou parar por aqui, tá? O próximo vídeo eu vou contar muitas coisas do Alexandre, tem muita coisa para contar sobre ele. Não é à toa que ele ficou Alexandre o Grande, e as andanças, as conquistas, o casamento, os amores, etc, etc. Será no próximo vídeo, tá bom? Então, vamos... outra coisa que eu esqueci, como eu vou falar de mitologia, o Alexandre o Grande, ele colocou no peitoral do cavalo, do bicéfalo, uma imagem de uma górgona chamada Medusa. Depois eu vou falar o que são as górgonas. Medusa é uma górgona. Elas eram usadas na Grécia Antiga para afugentar o mal, o mal olhado, o mal. E ele também, essa medusa que ele colocou no peitoral do cavalo, tinha sido uma sacerdotisa do templo de Atena. Mas segundo a história, ela é belíssima, mas segundo a história, ela dentro do templo de Atena, ela teve uma relação amorosa com o rei dos mares, o deus dos mares, o Poseidon. Então, quando a Atena soube, ficou muito, muito mal, muito zangada, e aí castigou a deusa e colocou, os cabelos viraram serpentes, o rosto virou um rosto horroroso, e quem olhasse nos olhos dela virava estátua, pedra. Então, só que essa é a história da Medusa, mas tinha outras górgonas, era uma górgona chamada Medusa, mas tinha outras górgonas que também as pessoas que olhassem ficavam pedra. E essa Medusa era essa tal sacerdotisa, né, do templo de Atena, diziam que as górgonas afastavam o mal olhado. Então, o cavalo, o céfalo, tinha esse escudo, tipo uma placa, né, com essa górgona para afastar o mal olhado. Tá bom? Só isso. Hoje parei por aqui, tá bom? Beijos, beijos.